Olá, meu irmão, olá, minha irmã, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, graça e força na sua vida. Hoje, dia 21 de junho de 2020, dia do Senhor, domingo, dia da nossa Páscoa semanal, momento de nos encontrarmos. Nós estamos vivendo um tempo de reclusão social, de recolhimento, né? Não podemos participar da missa presencial. Mas a palavra de Deus, a liturgia, ela é presente na nossa vida. Ela é de uma importância ímpar e singular na nossa vida enquanto cristão. E no domingo, mais do que nunca, é o dia por excelência, o dia de guarda, onde nós, cristão católico, devemos guardar esse dia. Amém? Então, nós vamos aqui, nesse nosso conteúdo católico, nós vamos discorrer, fazer uma reflexão da Santa Palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Nós vamos pegar hoje a leitura do dia. Todos os dias nós temos uma liturgia, uma leitura. Leitura esta que é universal. A mesma leitura que nós estamos lendo aqui é lida nos 5 continentes, ou seja, nós temos essa unidade. A mesma leitura que nós lemos, o Papa lê no Japão, onde quer que estejamos. Ou seja, nós temos essa unidade e essa comunhão. Vamos tomar o texto sagrado para dar início a essa nossa reflexão. O texto se encontra em Mateus 10, do 26 ao 33. Essa é a leitura de hoje do Evangelho. Então, tomemos a palavra e vamos fazer a nossa reflexão. Nosso Senhor vai nos dizer: não tem mais medo deles, pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que vos digo no escuro, dizei à luz do dia. E o que vós é sussurrado ao ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo na jena. Não se vende 2 pardais por uma moedinha. No entanto, nenhum deles cai no chão sem que vosso Pai o permita. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, pois, que se declara por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai, que estás no céu. Quem, porém, me rejeitar diante dos homens, também eu o rejeitarei diante de meu Pai, que estás no céu. Meus irmãos e minhas irmãs, palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, essa é a palavra deste domingo, que é o 12º domingo do tempo comum. Nós estamos na segunda fase do tempo comum. E esse evangelho é um evangelho rico, como todos os evangelhos, né? Tanto os evangelhos sinóticos como o Evangelho de João. Nós adentramos de uma maneira extraordinária na pessoa de Jesus Cristo, nas suas obras e nos seus ensinamentos, e ali podemos fazer uma experiência profunda com a palavra, com o Verbo encarnado. Mas voltemos a essa palavra, que é uma palavra que nos exorta a caminhar, né? A dar um testemunho da verdade. Um testemunho da verdade na nossa vida. Primeiro, nosso Senhor vai nos dizer que, olha, não precisa ter medo. Não tenhais medo.
Ou seja, nosso Senhor aqui estava falando para os seus discípulos que eles precisariam testemunhar nosso Senhor. Precisam testemunhar o Evangelho em diversas circunstâncias pelo qual eles iriam enfrentar. Ele vai dizer da transparência. O que vós dizei ao pé do ouvido, publicai aos telhados. O que vós dizeis no calar da noite, também dizei durante a clareza do dia. Não tenhais medo. Não tenhais medo de se ocultar, de dizer não. Ou seja, nos chama a dar um testemunho. Um testemunho da nossa fé, um testemunho dos nossos valores. Nós somos chamados dessa forma. E o mais importante aqui, o Senhor vai nos dar uma exortação muito forte. E essa exortação está no versículo 28. Não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Isso é muito forte para nós. Essa palavra temos que tomar uma dimensão, repercutir dentro de nós essa grande verdade. Não tenhamos medo de perder a nossa vida, de ser ridicularizado muitas vezes por professar a fé cristã, por não ser conveniente com o mundo. Muitas vezes nós somos taxados. E ao longo da história da igreja, inúmeros homens e mulheres deram um testemunho. Não um testemunho branco, mas um testemunho vermelho, como se diz, o testemunho do sangue. Do testemunho do sangue, como muitos hoje dão no Oriente Médio, ou em lugares onde os cristãos são perseguidos. Ou seja, se eles renegarem e abraçarem uma fé pagã, fica tudo bem, mas se eles permanecerem cristãos, vão ser mortos. Muitos morreram e muitos continuam morrendo, mas eles não têm medo daqueles que só matam o corpo. Eles não matam a alma. A alma é imortal. Para nós que crê, para nós que temos uma fé expectante num Deus vivo, ressuscitado, não temos medo da morte. A morte é uma passagem que nós vamos estar na igreja triunfante ou esperar a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, precisamos ter essa dentro do nosso coração. E na parte B do versículo, ele vai nos exortar de uma maneira mais bonita ainda. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo na gena. Devemos temer a Deus e não aos homens. É a Ele que nós devemos temer. Que o nosso coração seja voltado para uma busca de comunhão com Deus, uma busca de santidade, uma busca de intimidade com Deus, indo trabalhando dentro de nós os nossos pecados, lapidando, podando e nos buscando uma conformidade com a vontade de Deus, a nossa vida com levar à perfeição, à santidade. Esse é o convite que Deus nos faz. Ou seja, devemos temer a Ele, devemos colocar a nossa vida diante dEle. E mais adiante aqui uma passagem muito bonita, que vai falar da onisciência de Deus. Deus sabe tudo de nós, Deus conhece tudo a nosso respeito. Não adianta nós fazer algo e tampar ali com um tapete, botar algo debaixo do tapete, dizer que está tudo escondido, não. O Senhor vai dizer: quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Amados, isso é algo extraordinário. Deus sabe tudo de nós. Muitas vezes a gente cria máscaras de dizer que a gente é algo que nós não somos. Mas perante Deus,
Deus sabe tudo, Deus conhece tudo a nosso respeito. Isso fica para nós, essa reflexão. E mais uma vez, o Senhor vai, no versículo 33, dando continuidade: não tenhais medo, não tenhais medo. E vai dizer que nós valemos muito mais do que os pardais. Isso vai dizer que o amor de Deus é imenso para conosco. É imenso para conosco. E finalmente ele aqui vai, nos versículos finais, vai nos dizer que aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu também darei testemunho dele diante de meu Pai no juízo. Precisamos dar testemunho. Precisamos ser testemunho. Ser sal, ser luz, ser fermento, onde quer que sejamos. Precisamos ser, de fato, ter o perfume de Cristo, onde quer que estejamos, seja no trabalho, seja na família, na igreja, nos nossos relacionamentos. Precisamos dar um testemunho. O testemunho não somente no verbo, na fala, também, mas principalmente com uma vida coerente com o Evangelho. Buscar a cada dia mortificar a nossa vontade, a nossa carne e levar a uma intimidade com Deus, a uma conformidade com a vontade de Deus a cada dia na nossa vida. Amado irmão, amada irmã, essa é a palavra de hoje, da liturgia de hoje, do Evangelho do domingo. Que você possa ir meditar na sua casa esse Evangelho de São Mateus, capítulo 10, do versículo 26 ao 33. Vale a pena você tomar a palavra e meditar, fazer uma létio divina, uma leitura orante da palavra de Deus. Tá bem, meu irmão? Desejo a você que a paz de Cristo, o amor de Maria, esteja sempre no seu coração e na sua vida. Graça